Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, irmãos. Mais uma noite juntos na Casa da Paz para esse estudo, grande oportunidade de aprendizado que nos tem chegado. Que Jesus possa abençoar essa grande oportunidade que estamos tendo. Na noite de hoje nós vamos ter o nosso irmão Daniel, da nossa casa, Casa da Paz, com o tema Jesus e a Família. E para a leitura de ambientação da noite de hoje,
eu escolhi uma página do livro Sobre a Luz do Evangelho. Ele é psicografado para o nosso irmão Welleson Santos e é pelo espírito Fritz Schein. É a lição intitulada Desafios Familiares. E ele inicia com uma frase de Madre Teresa de Calcutá. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. E inicia o texto. A vida familiar é o grande desafio pelo qual a criatura humana é convidada a passar. A família é a grande escola onde o aprendizado se dá de forma constante. Na intimidade doméstica, todos são convidados a descobrir e a vivenciar a potencialidade do amor. Cada um experimenta na vida cotidiana aquele sentimento de variadas maneiras. Essa proposta singela é trazida desde milênios. A proposta triangular de Jesus é apresentada por grandes mensageiros desde os primórdios, mas os homens agem como se não existisse essa lei soberana do amor. O amor é virtude sublime que convida cada um a despertar na intimidade essa potencialidade de forma pura, para acender a própria luz e iluminar o caminho de todas as criaturas. O maior desafio no contexto familiar é amar aquele que não te ama, aquele que não corresponde ao amor que é recebido. É viver como se não houvesse o passado, construindo um novo futuro pelas vivências do presente. Os relacionamentos diários fazem despertar na tua intimidade diversos sentimentos, dentre eles o amor. Não te estagnes dentro das ordenações inferiores que ainda te encontras, mas trabalha por sair dessa condição, voltando para os locais de onde não devia ter se afastado nunca. Sempre amas a quem te amas. Amas aquele que te cativa. Amas aquele que é pequenino e inocente. Ama aquele que faz a tua vontade. Tudo isso é uma grande bênção. A proposta de Jesus, porém, é diferente. E ele mesmo ensinou, em outras palavras. Vede o que foi dito pelos antigos. Amarás o teu amigo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás ao teu amigo e também ao teu inimigo. Faze o bem aos que te perseguem. Ore pelos que te caluniam. Por isso, a partir de agora, esforça-te por amar incondicionalmente a todos. E ao aflorarem as possibilidades de trabalho dentro de ti, auxilia para que no teu dia a dia tu possas vencer, principalmente os desafios familiares. Vamos então à nossa prece para que a gente possa se deliciar com o estudo do nosso irmão Daniel. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, muito obrigada, Senhor. Tantas oportunidades nos têm chegado. Tanto amor, Senhor, recaem sobre cada um de nós. Bênçãos infinitas, Senhor. Agradecemos, Mestre, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Sabemos que não é fácil os desafios familiares, mas te agradecemos pela confiança e pela oportunidade. Ilumina, Senhor, o nosso irmão Daniel, para o estudo da noite de hoje. Que a tua paz possa envolver a todos nós. Chegue, Senhor, em nossos lares e abençoa, Mestre querido, as nossas famílias. Essa possibilidade bendita, Mestre, de recomeço, de reparação e de amor. Continue conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo. Um bom estudo para todos nós. Queridos irmãos, amigos, mais uma oportunidade maravilhosa do estudo aqui exatamente na Casa da Paz.
Hoje iremos estudar um tema proposto que se encontra no livro Mensagem do Amor Imortal, de Amália Rodrigues, na psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, encarnados e desencarnados, a mais essa possibilidade, de maneira virtual por enquanto, a esse estudo possibilitado pela Casa da Paz. Se estivéssemos no modo presencial, eu diria que o nosso estudo é interativo. Estou com saudade de fazer as perguntas, mas vamos aqui trocar apenas conhecimento. E este capítulo específico, Jesus e Família, ele traz uma narrativa muito interessante dos encontros de Jesus que ele tinha com seus discípulos e seus seguidores, para abordar exatamente os temas do cotidiano deles, a fim de instruir todos esses ouvintes altamente interessados. Ora, faziam na proa da embarcação, no rio, nas embarcações que ficavam atoladas, na realidade, nas areias úmidas do mar. E também nos períodos de outono, que aí era um pouco mais frio, utilizavam-se da ampla sala da residência do querido Simão Pedro. Ele fornecia a sua casa para esses encontros. Então, nesses encontros se discorria principalmente sobre as necessidades humanas, dos seus conflitos, as suas lutas, os seus anseios de felicidade, era a temática das conversas com Jesus. Alguns curiosos e outros necessitados, os discípulos aproveitavam-se exatamente das excelentes ocasiões para manterem uma grande intimidade com o Mestre Jesus, que sempre os conduzia serenamente ao equilíbrio e à sabedoria. Com muita paciência os ouvia e às vezes escutava assuntos que não tinham nada a ver com a temática do momento, mas com carinho envolvia todos e trazia para eles esse estudo. Numa dessas ocasiões, João, o discípulo querido, o interrogou: Mestre, quando dizemos que Deus é o nosso Pai amantíssimo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, deduzimos que todos somos irmãos, mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e também àqueles que nos detestam? Será desta forma? Aguardamos ansiosos por esta resposta. Mas vejamos outras situações em que o Mestre Jesus nos proporcionou, exatamente dentro do seu lindo Evangelho do Amor sobre a família. E ele trouxe essas informações para todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, no seu item 5, temos uma linda passagem que nos é narrada tanto por Marcos como também por Mateus. E dizia assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer a refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, porque na realidade os irmãos de Jesus não entendiam muito as coisas que Jesus falava, pois diziam que perdera o espírito, dizia que Jesus não estava batendo bem na cabeça. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se então do lado de fora, por conta da grande multidão, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno do mestre e lhe disseram: Tua mãe
e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Como o Rabi sabia exatamente da intenção deles, respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E, passando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, ele disse com precisão, utilizando o momento para mais um ensino: eis aqui a minha mãe, meus irmãos, pois absolutamente todo aquele que faz a vontade de Deus, esse, com certeza, é minha irmã e minha mãe. Está em Marcos, no seu capítulo 3, versículo 20, 21, 31 a 35, e em Mateus também, no seu capítulo 12, versículos 46 a 50. Estranha a reação nessa? Seria uma desconsideração com a família, particularmente, exatamente com a sua doce genitora? Pouco provável, porque a sua primeira aparição aconteceu exatamente na sua vida pública, nas bodas de Canaã. Ele foi exatamente o primeiro momento em que aconteceu a sua aparição ao lado exatamente de Maria. Sua última preocupação na cruz, de novo, foi com Maria, que confiou ela aos cuidados do apóstolo João no seu momento derradeiro. Por que então tamanha contradição? Acharemos verdadeiramente a resposta no contexto que Jesus se achava no momento quando falava sobre os valores da fraternidade, exaltando grandemente a família universal. Esse ensino ele estava trazendo para todos. Somos absolutamente todos filhos de Deus. E voltando à pergunta do querido João, Jesus nos ensina, quando ele perguntava sobre aqueles que também o ofendiam, se eram seus irmãos. Sem dúvida, disse João, os maus e indiferentes, os perversos e odiosos, também são nossos irmãos. Pois que se fora do contrário, se fosse diferente disso, concordaríamos então que existiria um outro genitor divino, e que não é verdade. Pertencemos todos à família universal, ligados uns aos outros exatamente pela mesma energia que a tudo nos deu origem. E continua o mestre a nos esclarecer, a fim de que o amor se estabeleça entre exatamente as criaturas de conduta e de sentimento tão difíceis. O Pai excelso faz o ser humano também o seu co-criador, exatamente através da união conjugal, do casamento. Ele faz, o co-criador, contribuindo desta forma para o crescimento de cada um, através da união conjugal, da qual surge, naquele momento, então, a família consanguínea, que é nada mais, nada menos do que o prenúncio da família universal. Esses são verdadeiramente, graças à união exatamente desses indivíduos pelo casamento e pelo sangue, surgem as oportunidades da convivência saudável, mediante aquele exercício de tolerância e de fraternidade, em treinamento para exatamente a compreensão desses comportamentos tão antagônicos. A família é biológica, é a célula inicial do organismo geral em que todos absolutamente se movimentam. O querido Kardec nos traz
exatamente muitas informações sobre a família. Diz ele que o espírito em sua origem, ele é perfeito, pois a criatura de Deus, que é perfeição absoluta. No mesmo capítulo 14, seu item 8, Kardec nos fala que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, espíritos esses ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca nesta vida terrena. Mas também pode acontecer, ele nos esclarece, que sejam esses espíritos completamente estranhos uns aos outros, afastados, estes entre si, por antipatias igualmente anteriores a esta vida atual. Ele nos acrescenta dizendo: não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os laços da simpatia e da comunhão de ideias, os que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Absolutamente muitas coisas podem ser ditas da família do ponto de vista social, mas do ponto de vista social e econômico, mas podemos definir então a família essencialmente como sendo um sistema de laços emocionais responsáveis pela formação da estrutura psicológica de cada indivíduo. É exatamente através das chamadas figuras de apego. Incluímos aí mãe, pai, ou então os seus substitutos, porque às vezes na ausência tem os avós, tios, etc., que se dá a transmissão de padrões de comunicação, de afeto, de disciplina àquela criança. É, na verdade, a família que cada um, nesta família que cada um adquire as bases do comportamento, adquire as bases da identidade sexual, das noções de direitos e de deveres, as maneiras também de se lidar com afetos e com emoções. Tudo se aprende na família. Essas emoções podem se traduzir em amor, dedicação, mas também podem se aprender a raiva, a inveja e o ciúme. São muitos aprendizados. Somos hoje verdadeiramente a soma que conquistamos no passado. A colheita de hoje é o resultado da semeadura de ontem. E agora preparamos exatamente o nosso caminhar do amanhã. Como nos afiança nosso querido Emmanuel, a família é a primeira escola. E André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele nos fala: tudo é planejado, visando exclusivamente o progresso e a evolução. Os programas do plano material, na realidade, são uma fotocópia, uma xerox de todos os planos do nível espiritual. Então, meus irmãos, dessa forma, nós voltamos a pagar ou a processar as nossas dívidas através exatamente dos abençoados caminhos da reencarnação. E o ponto de partida de tudo isso, sem dúvida nenhuma, é o lar. E perguntamos: porém,
Qual é a diferença entre a casa, a família e o lar? Quais são esses momentos que vão distinguir uma situação de outra? A casa é a habitação, é o cimento, é a madeira, são os tijolos, os móveis. Então, todos esses são, sem dúvida nenhuma, as condições. Já a família são aquelas pessoas que vivem, em geral, na mesma casa. Pai, mãe, filhos, genros, nora, avós e outros, depende do tamanho da família. E a família é um grupo de espíritos necessitados em compromisso inadiável, exatamente para a reparação e para o crescimento moral. Nós podemos saber e dizer também que o lar é o sentimento da união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Temos então no lar a dedicação, a renúncia, exatamente a harmonia, o zelo, a compreensão e o amor. Se não há entendimento entre as pessoas que vivem juntas, podemos ter uma casa, podemos ter uma família, mas não temos absolutamente um lar. O ideal dessa condição é que possamos dizer que lá em casa, na nossa família, nós temos um lar. Mas a questão que nos vem à cabeça: quantos de nós podemos dizer isso? O que temos feito exatamente para tornar a nossa casa um verdadeiro lar? Exatamente isso. O que temos feito para isso? Observamos neste quadrinho aí, um quadrinho simplório, mas que traz aí umas regrinhas básicas de convivência na família, se assim podemos dizer. As regras da família diz, está ali no primeiro item: faça o outro feliz. É importante isso, claro, se convivemos no mesmo núcleo familiar. Por que prejudicar o outro? Temos, até por condições e necessidade de nos mantermos neste mesmo núcleo, fazer aqueles que estão junto de nós felizes. Fale com amor. Por que o excesso de intimidade nos obriga a sermos rudes com aqueles que estão debaixo do mesmo teto? Esses irmãos são aqueles que estão mais próximos de nós. Então, tenhamos com eles mais carinho e mais amor. Digamos sempre a verdade. Fundamental isso. Para que um ambiente onde a desconfiança, a mentira e a incredulidade permanece? Todos nós estamos ali unidos com a mesma finalidade: o crescimento individual de cada um. Então sejamos verdadeiros. Tenhamos boas maneiras. Só porque somos íntimos, precisamos não ter boas maneiras para com aquele que está ao nosso lado? Não podemos fazer isso, porque nós fazemos isso com as pessoas que a gente acaba de conhecer. Somos gentis, temos boas maneiras. Por que não fazer isso com aqueles que estão dentro de casa? Escolha o certo a fazer. Para que fazer o errado? Mesmo porque quando se faz o errado, tem-se o dobro do trabalho. Temos que consertar o erro e fazer sempre o certo. Seja corajoso, proteja o seu coração. É fundamental, não só o seu, mas daquele que está ao seu lado junto contigo. Porque o crescimento de um implicará absolutamente na melhoria do outro. Perdoe a todo instante. O perdão é fundamental nessas relações familiares, mesmo porque o ambiente fica completamente desfigurado, desgovernado, caso esse perdão não aconteça. Viverão um de frente para o outro, sempre de bico? Todos
diante de uma contenda, sempre tem 50% de chance dos dois estarem errados. Então, ceder, dar esta oportunidade do outro e verdadeiramente perdoar. Proteja, sempre faça o melhor que puder e seja extremamente grato. Grato por estar exatamente neste bendito lar, porque, como nada acontece por acaso, esta condição de estarmos juntos naquele ambiente familiar, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. E por isso, seja absolutamente grato por isso. Voltamos então para a edificante conversa que Jesus tinha com os seus apóstolos. E o Rabi afirmava que a família doméstica, portanto, não é resultado apenas da união daqueles que se amam, porém de todos quantos se necessitam, a fim de que se ajudem uns aos outros. Grande dependência afetiva se marca nessas relações humanas. Então, a mãe efetivamente deve ser aquela figura que indica a fonte perene da efetividade, aquela pessoa que traz, então, para o seio da família o amor. Segundo a psicologia, a carência ou a insuficiência exatamente do amor materno pode gerar, indubitavelmente, responsável por distúrbios psicológicos grandiosos no adulto, prejudicando a sua adaptação à sociedade. O amor da mãe é o combustível que verdadeiramente capacita o ser humano comum a fazer o impossível. Por outro lado, o pai também exerce nessa condição trabalho importantíssimo. A autoridade legítima deste pai no processo do aprendizado e do auxílio ao seu filho é fundamental. E essa autoridade legítima é o processo pelo qual o pai ajuda o filho a crescer e verdadeiramente a amadurecer, para que ele chegue à autonomia, sabendo que a liberdade tem um preço e ela se chama responsabilidade. Pesquisa realizada pela Unicef, que se chamou A Voz dos Adolescentes, como parte das comemorações dos 12 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que foram celebrados esses 12 anos lá em 2002, foram ouvidos, por conta dessa celebração, 5.280 adolescentes entre 12 e 17 anos em todo o Brasil. E foi impressionante o resultado que nos mostra a importância da família para esses jovens. Eles, 85% deste grupo, desses jovens, consideravam a família, naquela pesquisa, como a instituição com mais responsabilidade pela garantia dos seus direitos e principalmente do seu bem-estar. 70% desses adolescentes afirmavam que estar com pai, mãe, irmão, avós e os tios os faziam sentir muito mais felizes. 61% desses jovens tinham exatamente nas brigas com a família o seu principal motivo de infelicidade. E por último, 84% desses jovens consideravam extremamente justa a forma como os pais os corrigiam
nos seus erros. Então, os pais terrestres são instrumentos transitórios que a divina sabedoria, a divina sabedoria se utiliza para o aperfeiçoamento dessas almas no seu processo de elevação. A família, meus irmãos, é, pois, mais do que o resultado de combinações genéticas, porque ela significa, na verdade, a soma das lutas, a soma das tarefas, muitas vezes cruciais, cheias de dores, cheias de conflito, mas também tem um lado bom, também cheias de bem com as concretizações dos sonhos, das aspirações e das conquistas maiores que todos os membros conseguem levar. Nesse contexto, a família atende a uma finalidade clara, que é conceder àquele grupo de espíritos a oportunidade de um ajustamento recíproco. Lembrando que exatamente a reconciliação, aquele encontro entre esses espíritos que se prejudicaram outrora, não representa apenas um simples sinal de evolução individual desta criatura, mas, ao se ajustarem dois ou mais, eles concorrem, na verdade, para o crescimento do próprio planeta. Não esqueçamos que a soma é o resultado de todas as partes. Então, evoluímos e o planeta evolui junto. Sabemos que nada é obra do acaso e que o filho, o irmão, o cônjuge, incompreensivelmente contrários a nós, são, na verdade, uma grande oportunidade de elevação espiritual para todos os envolvidos, devendo esses casos específicos serem vistos pelo lado do bem, pelo lado do crescimento espiritual que nos oferece nessas situações mais difíceis, através da dedicação, do amor e da renúncia. O nosso querido Emmanuel nos diz que o lar é o cadinho redentor das almas endividadas. E das observações feitas por Kardec, nós vamos observar então um momento importante. Ele faz uma distinção entre as duas parentelas, a parentela carnal e a parentela espiritual. E que na parentela carnal nós vamos encontrar exatamente os espíritos ligados pelo sangue, enquanto na parentela espiritual, espíritos ligados de longa convivência anterior, envolvendo pais e filhos, irmãos e irmãs na parentela carnal. E na parentela espiritual, esses espíritos guardam desta forma grandes afinidades. Na parentela carnal, vivem juntos debaixo do mesmo teto, olham na mesma direção quando na parentela espiritual. Na parentela carnal, estão separados pelas diferenças de aptidões, de tendências e estágios evolutivos. Somos diferentes. Enquanto na parentela espiritual, eles transitam pelos mesmos caminhos, já estiveram juntos. Na parentela carnal, seguem juntos, mas discordam quanto à direção e a maneira de caminhar. Cada um tem a sua característica e sua personalidade. Já na parentela espiritual, sonham, por estarem juntos há muito tempo, as mesmas realizações. Na parentela carnal, sem o entendimento, esses espíritos transformam um lar em palcos de melodramas
patéticos, onde trazem a frustração, a traição, a agressão e finalmente a separação. Já os espíritos da parentela espiritual convivem pacificamente, sustentam-se mutuamente e enfrentam desta forma, juntos, esses desafios das existências humanas. Jesus, finalmente, exatamente, ele vai se encontrar no pé da cruz e desta forma, neste momento, já expirando, ouviu o grito de sua Santa Mãe chamando-o de filho. Ele olhou João, que se encontrava ali ao lado dela, e propôs, aproveitando mais esse momento de ensino, propôs a família universal do amor, enunciando exatamente o momento em que ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Rompiam-se desta forma, naquele momento, os laços da família biológica para ampliarem-se os sentimentos da união na família universal. E que neste Natal, meus queridos, tão diferentes de todos que tivemos, possamos entender cada vez mais, exatamente, cada vez mais, essa linda mensagem deixada por Jesus da parentela universal. Precisamos todos, todo dia, ampliar verdadeiramente a nossa família universal para o nosso bem e principalmente para o bem de todo o nosso planeta. Que Jesus nos permita, nos ampare e nos ajude exatamente nessa intenção. Que possamos, Senhor, estarmos sempre unidos, principalmente nesses momentos em que agora, através desses momentos difíceis da pandemia, possamos estar cada vez mais unidos, juntos, para que possamos mostrar a união, o fortalecimento do sentimento da família, cada vez mais necessária e cada vez mais indivisível por conta de todas as situações que estamos passando. E se existe um foco final em que esta pandemia se virou com toda a sua intensidade, foi exatamente para mostrar que é no seio da família que nós precisamos estar sempre juntos, nos amparando e nos ajudando, transformando esta família consanguínea na família universal que Jesus tanto pregou para todos nós. Vamos nesse momento, então, do nosso encerramento, agradecidos por esta oportunidade bendita, fazermos agora a nossa prece de encerramento. Querido Pai, de infinita misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais essa chance, por mais essa oportunidade bendita do estudo, que possamos refletir sobre tudo que aqui conversamos, que possamos levar para os nossos irmãos exatamente esta mensagem do amor incondicional que tu sempre traz para todos nós, em todos os momentos de teus ensinos. Obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos sempre juntos e unidos. Que os governantes do planeta possam trazer para eles a responsabilidade de levar a cada indivíduo o restabelecimento da saúde através da nova vacina que se avizinha, de tantas oportunidades benditas que o plano espiritual nos trouxe numa profusão tão grande.
Obrigado, Mestre Jesus, por estar sempre dando-nos o suporte necessário, estar sempre nos mostrando o caminho que devemos seguir. Obrigado por tudo que temos, Mestre. Obrigado por tudo que somos. E que nesta proximidade do Natal possamos encher os nossos corações ainda mais para festejarmos efetivamente Tu, Jesus, e principalmente a família universal. Assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus.